Bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 19 de dezembro de 2012, Brasília, Distrito Federal. Neste vídeo, volto a abordar o famoso caso Mensalão, ação penal 470, julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Venho comentando acerca dessa ação penal, desse mensalão, em 14 vídeos, com 14 vídeos disponíveis no YouTube. Nesses 14 vídeos, venho mostrando a verdade acerca do mensalão. E hoje quero contar aqui mais um fato que aconteceu comigo, envolvendo o caso Mensalão. Hoje pela manhã, repito, quarta-feira, dia 19 de dezembro de 2012, caminhei sob um sol maravilhoso. Todos os dias gosto de fazer longas caminhadas. Caminho aqui pelos calçadões amplos e largos de Brasília. E hoje, como sempre faço, com tênis, calção e camiseta, caminhava perto de uma banca de jornais e ali entrei, porque compro com frequência revistas nessa banquinha. E ali, ao entrar na banca de jornais, encontrei o dono da banca e um cidadão humilde, de compleição humilde, um cidadão ignorante sob o ponto de vista intelectual, de leitura. Ignorante. Pois bem, por falar em leitura, dizem por aí que o cão, o cachorro, é o melhor amigo do homem. Ora, essa afirmação não é verdadeira. O cão está longe de ser o melhor amigo do homem. Ora, o melhor amigo do homem é o livro, é a revista, a leitura. O livro é o melhor amigo do homem. Eu nunca vi um livro cagar, nunca vi um livro mijar, nunca vi um livro agredir, nunca vi um livro latir, nunca vi um livro adoecer. Portanto, o livro é o melhor amigo do homem e não o cachorro. Além de tudo isso, o livro enriquece o cérebro de uma pessoa. A leitura enriquece o cérebro de uma pessoa. Portanto, o livro é o melhor amigo do homem. Mas vamos voltar aqui à banca de jornais. Entrei lá para comprar revistas. Eu gosto muito de ler. Todas as semanas eu compro 3 revistas para ler e um jornal. O jornal é o jornal Correio Brasiliense, o jornal de maior circulação no Distrito Federal. E as revistas que leio todas as semanas são Revista Veja, Isto É, Carta Capital e Revista Época. Pois bem, eu estava ali na banquinha hoje pela manhã, manuseando as revistas, e o dono da banca de jornais estava conversando com um cidadão de compleição humilde, um cidadão ignorante. Ignorante no sentido de ausência de intelectualidade, ausência de leitura. Um cidadão simples. E eu ali só ouvindo o que eles conversavam. Eu só ouvindo. E eles conversando e conversavam acerca justamente do mensalão. Do mensalão. E eles ali diziam que agora sim, que o Brasil é um país sério e que finalmente as pessoas ricas, poderosas, políticos, empresários, banqueiros, etc., agora
iriam presos. E eu só escutando a conversa deles. E eles conversando, e dizendo que acabou-se o mensalão, que aquela ação penal 470 acabou-se agora segunda-feira, anteontem, dia 17 de dezembro de 2012. E eu só escutando, e eles conversando. Até que, num certo momento, o dono da banca de jornais, que me conhece, pediu a minha opinião. Aí eu não pude deixar de fazer um comentário. Não gosto de me intrometer em conversas alheias. Só que eu fui forçado porque o dono da banca de jornais, que já é meu conhecido, ele me pediu uma opinião. Aí eu tive que contestar os dois, contestá-los. Não teve jeito. Eu disse a eles que o mensalão não vai acabar com a corrupção no Brasil coisíssima alguma. Não vai. E eu disse também que a ação penal 470 ainda não chegou ao final. E disse também que, em relação à prisão desses caras que foram condenados, a coisa é bem diferente. Quando eu falei assim, acerca dessas coisas, o cidadão de complexão humilde e ignorante olhou assim para mim e talvez ele pensou que eu estava querendo defender os criminosos incursos aí nos crimes arrolados na ação penal 470. Ele pensou que eu estava defendendo esses caras. Quando eu disse que a ação penal 470 ainda não chegou ao fim, apenas o julgamento acerca de fatos, dos fatos, ele não entendeu. Eu disse a eles, melhor dizendo, ao dono da banca de revistas, de jornais, e ao cidadão de complexão simples, ignorante, disse a eles que muita coisa ainda vem à tona, que a ação penal não terminou e que não se pode executar aquilo que ainda não transitou em julgado. Eu expliquei direitinho a eles, e os dois estavam ainda pensando que eu estava defendendo os bandidos condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Eu disse a eles que o que aconteceu agora, segunda-feira, dia 17 de dezembro de 2012, com a última manifestação do ministro Celso de Mello, ali foi o fim apenas da análise dos fatos, mas que a ação penal 470 ainda continua, porque ela continua em grau recursal de recursos. O que é que vai haver agora? Vai ser publicado o acórdão. O acórdão será publicado no Jornal da Justiça. Muito bem, no Diário de Justiça. Após a publicação desse acórdão, aí sim virão recursos. E dois deles, embargos de declaração e embargos infringentes. Pois bem, ora, se as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal nessa ação penal 470, o mensalão, se essas decisões ainda não transitaram em julgado, ou seja, ainda são cabíveis de recursos, de mudanças, é óbvio que a ação penal 470 não chegou ao fim, ainda vai demorar. E disse mais ainda a eles, aqueles dois cidadãos, disse-lhes
que esses recursos que virão, poderão modificar e muito essas decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Ora, porque o recurso tem esse objetivo: recorrer. Quem perde uma causa judicial recorre, porque não se satisfaz com a derrota. Então recorre. E o recurso faz com que essas decisões sejam reanalisadas. E um juiz de direito, ele pode mudar de opinião, ele pode mudar de interpretação em relação às leis. Muita gente diz por aí, fica abismado, o povo que não conhece a ciência jurídica, o direito, o povo fica abismado quando um juiz, numa causa, julga de uma forma e em outra causa ele julga de forma completamente diferente. Aí a pessoa pode até pensar assim, que aquele juiz não tem palavra. Não tem palavra, que ele defendia antes um ponto de vista e agora defende ponto de vista completamente diferente e até contrários. Pois bem, o povão não entende isso, pois um juiz pode, numa ação, defender um ponto de vista, mas diante de outra ação, com o mesmo questionamento, com a mesma questão, esse juiz pode modificar a sua opinião. Isso é natural dentro da ciência jurídica, porque quando um juiz defende uma coisa e passa a defender outra, é porque ele analisou bem a questão e achou que aqueles fundamentos são muito mais fortes do que aqueles fundamentos da questão antiga. Entendeu, internauta? É isso. Um juiz pode mudar de opinião, pode condenar um cidadão agora e depois de analisar recursos, ele pode mudar. Quando ele condenou um cidadão, mas agora ele pode absolver aquele cidadão, porque ele encontrou argumentos mais convincentes, entendeu? Então, um juiz não perde a sua personalidade, o seu caráter, por mudar de posição. O povão não entende isso, mas acontece na ciência jurídica. Ora, muita gente pensa que mudar de ideia é perder a sua personalidade. Não é. Já dizia um filósofo, de cujo nome não me lembro, dizia assim: mudar de ideia não é vergonhoso. Não é vergonhoso. Vergonhoso é não ter ideias para mudar. Veja que pensamento maravilhoso. Veja, olha o pensamento. Mudar de ideias não é vergonhoso. Vergonhoso é não ter ideias para mudar. Entendeu? Então é assim, um juiz de direito, ele muda a posição dele. E eu disse àqueles cidadãos que essas decisões do Supremo Tribunal Federal em relação a condenados da elite brasileira, empresários, banqueiros e políticos, que essas decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal podem mudar frente aos recursos que virão. Portanto, não existe agora trânsito em julgado, porque cabem recursos dessas decisões do tribunal. E naquelas decisões em que houve ali uma margem de diferença pequena, aí a coisa pode se alterar mais ainda. Por exemplo, no crime de formação de quadrilha, é óbvio que houve formação de quadrilha aí, bem provado,
mas a votação do Supremo Tribunal Federal ficou bem apertada, ficou em 6-4. Veja, 6-4. 6 ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que houve o crime de formação de quadrilha. E houve mesmo. 6 ministros entenderam assim. E 4 ministros entenderam de forma diferente. Entenderam que não houve o crime de formação de quadrilha. E os ministros que entenderam que não houve crime de formação de quadrilha foram 4. O ministro Ricardo Lewandowski, o ministro Dias Toffoli e as ministras Carmen Silva, ou Carmen... esqueci um pouquinho agora. Esqueci. Pois é, a ministra Carmen e a ministra Rosa Weber, tá? Carmen Lúcia, pronto, ministra Carmen Lúcia. Desculpe-me o esquecimento repentino. Ministra Carmen Lúcia e a ministra Rosa Weber. Esses 4 entenderam que não houve crime de formação de quadrilha, mas 6 ministros entenderam que sim. Então o placar ficou em 6-4. Ora, 2 ministros do Supremo Tribunal Federal ainda são necessários. O primeiro que entrou agora não participou do julgamento, que é o ministro Teori Zavascki. Ele não participou desse julgamento, mas vai participar dos recursos, do julgamento, da análise dos recursos. Portanto, aí, mais um voto, que pode ser a favor ou pode ser contra a formação de quadrilha. E virá ainda outro ministro para integrar o Supremo Tribunal Federal, porque a composição do Supremo Tribunal Federal é de 11 ministros, de 11. E agora, no momento, existem 10 ministros. O Teori Zavascki não votou, mas vai participar da análise dos recursos. E outro ministro também virá. Ou seja, em relação ao crime de formação de quadrilha, o placar ficou 6-4. Mas pode ser que agora, com a entrada desses ministros, isso mude. Claro que houve formação de quadrilha, mas pode ser que tudo mude. Então, é isso. É o que eu expliquei àqueles cidadãos, ao dono da banca de jornais e ao cidadão humilde, ignorante, que conversava com ele. Expliquei ali que o Supremo Tribunal Federal não pode agora executar os efeitos dessas condenações, porque elas não transitaram em julgado. Cabem recursos, mas eles não entenderam. Porque eu entendo, porque eles são pessoas humildes, como também eu sou. São pessoas humildes e pessoas que querem justiça, porque no Brasil, na verdade, cadeia, pena privativa de liberdade é só para os fodidos, para os pobres e para os desprivilegiados, só para os lascados. É a pena privativa de liberdade deste país, infelizmente. Eu entendo a sede de justiça desse povo, mas, infelizmente, essa é a verdade. Vou encerrar agora este vídeo em razão do tempo. Estou aqui com sempre olhando para o relógio, marcando o tempo. E o YouTube só me concede agora, no momento, 20 minutos. Exatamente, 20 minutos. Então, vou encerrando aqui. Mas, encerrando e provando aqui que, infelizmente, ainda a ação penal 470 não chegou ao seu fim. Muito obrigado.